quando você fala de proibições de alimentos e tipo de carnes, isso nós estamos falando de um projeto que Deus tinha com a lei, Moisés e os profetas, e não o projeto que Deus tem com a gente. Por quê? Nós temos que saber dividir. Deus é o mesmo, mas os projetos são diferentes. Alguns andam dizendo por aí que quando Jesus morreu na cruz, ficou liberado agora para comer todo tipo de carne, carne de porco, caranguejo, camarão. Ei, Jesus morreu para libertar você dos seus pecados, não para purificar porco. Mas você tem que entender que se eu deixar de comer carne de porco e alguém perguntar para mim, mas aonde está isso na Bíblia? Ah, tá lá nos mandamentos, tá lá na lei. Eu estou me justificando pelo algo que eu não devo me justificar hoje. Eu estou praticando e obedecendo um algo a qual não vale para mim como lei, como regra nos dias de hoje. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que não confunda as leis de saúde com a lei moral, com leis que diziam respeito à tipologia, principalmente a ritualística do santuário. Muito bem, de um lado temos aqui o apóstolo Alessandro Gregorucci e do outro temos aqui o pastor Eleazar Domini. E o debate é, podemos ou não podemos comer carne de porco? O que a Bíblia diz? Quem está dentro do contexto e quem está fora do contexto neste momento? Quer saber? Então fica até o final do vídeo e já chega aí deixando aquele belo like se o assunto já te interessou. E não esquece também de deixar o seu comentário. Olha aí, mais uma vez, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá bom? Então acompanha o vídeo aí primeiro com o apóstolo Alessandro e em seguida você vai ter aí o pastor Eleazar Domini. Então que Deus te abençoe e um forte abraço para você em Cristo Jesus. Primeiramente, irmão Eric, nós temos que saber dividir os tempos. Porque a Bíblia, ela é uma só. A Bíblia é um Deus só. Mas são tempos e objetivos diferentes. Porque nós temos o objetivo e o tempo de Deus com Adão e Eva. Depois nós temos o objetivo e o tempo de Deus com Noé. Depois nós temos o objetivo e o tempo de Deus com Abraão. E depois nós temos o objetivo e o tempo de Deus com Moisés, a lei e os profetas. E depois nós temos o último objetivo de Deus, projeto e tratado, que é através de Jesus Cristo na geração que somos nós nos dias de hoje, a geração eleita de Cristo. Então, primeiramente, quando nós falamos em carne de animais, a qual Deus classifica ou classificava como imundo, você tem que entender que isso está na lei. Isso não está na graça. Então, quando você lê a lei, eu quero aconselhar que são muitas passagens da lei e eu não consigo trazer tudo para você aqui porque a gente tem um tempo para trazer. Quando você fala de proibições de alimentos e tipo de carnes, isso nós estamos falando de um projeto que Deus tinha com a lei, Moisés e os profetas, e não o projeto que Deus tem com a gente. Por quê? Nós temos que saber dividir. Deus é o mesmo, mas os projetos são diferentes. Então, se você lê o livro de Êxodo, anota aí, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Números e livro de Deuteronômio. Esses livros foram usados para escrever toda a lei que Deus deu por intermédio de Moisés, complementos, para que pudesse perdurar, valer, prevalecer até a vinda de Cristo. Então ali você vai ver, sim, que ele vai ter restrições de alguns animais, restrições de carne, e ele vai classificar a carne de porco como imunda. Amém? Classificar a carne de porco como imunda. Mas hoje nós estamos na graça, nós não estamos na lei. Então vamos ver a Bíblia, porque primeiramente nós temos que descartar essa possibilidade de eu e você vivermos essa obediência baseada na lei. Porque se você olhar o Evangelho de Deus através de Cristo para a sua igreja, que somos nós nos dias de hoje, você vai ver que nem Jesus, nem os apóstolos, nem as cartas, nem a Bíblia, nem a palavra do Novo Testamento fazem restrições alguma. Pelo contrário, você vê que na revelação que Deus dá para Pedro, no manto sujo e limpo, ele está mostrando da carne de animais, toca, come, não. Ele está fazendo uma parábola. Eu entendo que ele está fazendo uma parábola, que a palavra não ia ficar só para os judeus, para os israelitas, mas também seria pregado para os gentios. Mas é uma comparação para você entender. Então, na graça, Cristo, ele não fala isso, o Espírito não fala isso, nem Pedro, Paulo, André, Tiago, Matias, nenhum dos discípulos, Mateus, nenhum deles falam e fazem esse tipo de colocação, a não ser 2 pontos que eu vou trazer para você já já. Então, hoje não tem problema nenhum comer esse tipo de carne, carne de porco e carne nenhuma é pecado comer. Então, se você quer entender, você vai ler lá o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 4 livros vai trazer tudo para você do projeto que Deus tinha através da lei
com Moisés e os profetas e os reis que perduraram até a vinda de Cristo. Lá você vai achar. Mas você tem que entender que se eu deixar de comer carne de porco e alguém perguntar para mim, mas aonde está isso na Bíblia? Ah, tá lá nos mandamentos, tá lá na lei. Eu estou me justificando pelo algo que eu não devo me justificar hoje. Eu estou praticando e obedecendo um algo a qual não vale para mim como lei, como regra nos dias de hoje. Olha o que a palavra diz, para você entender. Ah, pastor Gregorucci, mas a Bíblia não é tudo Deus que escreveu? Sim, ela foi escrita e toda a parte dela valeu, perdurou e tinha sua eficácia e obediência em cada geração. E nós não somos a geração de Adão e Eva, nós não somos a geração de Noé, nós não somos a geração de Abraão, nem a geração de Moisés, as leis dos profetas, nós somos a geração de Cristo. Então nós temos que obedecer do que Deus deixou para nós depois de Cristo. E o restante que ficou para trás, temos que ler, ter conhecimento para saber o nosso Deus, mas usar como exemplo e advertência, e não como prática, doutrina, regra, e dizer que é pecado quem não faz. Vocês deviam ler mais a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo vós desligastes, vós que procurai, justificai-vos pela lei da graça decaíste. Então Gálatas 5,4 está sendo bem clara. De Cristo a gente vai se desligar. De Cristo você vai se desligar. De Cristo nós seremos desligados. Desde o momento em que nós queremos justificar os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas obediências, os nossos procedimentos baseados na lei. Eu me desligo de Cristo e da graça decaíste. Você sabe que é o desligar de Cristo? É a mesma coisa que um nenê que está ali no ventre, na barriga da mãe, ligado pelo umbigo, né, pelo cordão umbilical, corta aquele cordão, aquela criança vai morrer. Então, quando você começa a se justificar, viver, basear e praticar as regras da lei, colocar como regra de fé e prática, colocar de quem que nem pratica, ou colocar que quem não pratica está pecando contra Deus, você está se justificando, praticando, vivendo as coisas da lei. Assim, você e eu, qualquer um que fizer isso, se desliga de Cristo e da graça a gente cai voltando para a lei. Muito bem. De maneira clara, a ordenança com relação aos alimentos que não devemos comer está em Levítico capítulo 11. Levítico 11 fala sobre uma relação de animais que nós não devemos comer. E algumas pessoas entendem que Levítico capítulo 11 é preceito para o povo de Israel, que isso aqui não tem nada a ver conosco hoje, que a gente pode comer o que a gente quiser. E eu quero responder alguns questionamentos que os irmãos nos fazem acerca de alguns textos da Bíblia que aparentemente dariam a entender que hoje nós podemos comer o que quisermos. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que não confunda as leis de saúde com a lei moral, com leis que diziam respeito à tipologia, principalmente a ritualística do santuário. Você não deve confundir estes assuntos. Por quê? Assim como o sábado não é dado para o judeu, como eu já mostrei em vídeos anteriores, ele foi dado lá no Gênesis, a gente vai perceber que a distinção entre animais limpos e imundos também não é para judeu. Quando é que a gente vê a primeira distinção entre animal limpo e imundo? Lá no livro de Gênesis, quando Deus vai destruir o planeta Terra. Ele fala para Noé que entraria na arca 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Capítulo 7 de Gênesis diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E o verso 2: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Uou! Então nós já tínhamos uma distinção entre animais limpos e imundos desde o início do planeta Terra. Lá em Gênesis 7 já se fala sobre isso. E você pode estar pensando assim: não, mas isso aqui, pastor, é para o contexto de sacrifício. Eram animais limpos para o sacrifício. Ei, não é só isso. E por que eu sei que não é só isso? Porque galinha é um animal limpo, mas ninguém sacrificava a galinha. Verso 10 e 11, Jesus diz: chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, e isso é o que contamina o homem. E algumas pessoas pegam esse texto para dizer assim: viu aí, Jesus disse que pode comer carne de porco. Não, Jesus não disse que pode comer carne de porco. Ele está dizendo que não é o que entra na boca que vai contaminar, mas o que sai da boca, é isso que contamina. E qual é o contexto? Lavar as mãos. E vamos ver se é esse mesmo contexto? Vamos mais para frente aqui. Verso 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora?
mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Qual é o contexto? É comer carne de porco ou comer sem lavar as mãos? Percebeu? O texto não está falando de comer ou não comer carne imunda. O texto está falando de comer sem lavar as mãos, cumprindo aquela ritualística. Então, pode deletar esse textozinho aí da sua lista. Ele não tem nada a ver com liberação para comer carnes imundas. Mas, pastor, Paulo fala que devemos comer tudo que vende no açougue. Vamos ver esse texto? 1 Coríntios capítulo 10. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 10. A partir do verso 22, mas se você ler o capítulo em casa, eu queria que você lesse todo o capítulo, você vai perceber que Paulo está tratando aqui da idolatria dos coríntios e do culto aos demônios, ok? Do culto que eles faziam aos demônios. E aí, então, todo o contexto tem que ver com isso, de pessoas que estavam comendo carnes sacrificadas aos ídolos. E comer carne sacrificada ao ídolo implicava que eles provavelmente estivessem indo ao culto pagão, ok? Mas vamos ver aqui o contexto a partir do verso 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque proveito próprio, mas antes o que cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não da tua, mas do outro, porque... Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemo naquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O assunto é o quê? Contexto é tudo, gente. O assunto aqui é carnes sacrificadas aos ídolos. Então, dentro da região de Corinto, havia pessoas que sacrificavam aos ídolos, aos seus deuses. E ali Paulo está dizendo assim, olha, quando você for comer, coma sem perguntar. Coma sem perguntar. Você vai lá, senta e come. Agora, se algum irmão disse para você assim, olha, isso daí foi sacrificado ao ídolo. Paulo não está dizendo assim, olha, coma porco, pode comer à vontade. Tá limpo agora. Não, não é isso. O contexto demonstra claramente que Paulo não está falando de carne limpa ou carne imunda. O contexto, é claro, está falando de carnes sacrificadas aos ídolos. Pessoas que sacrificavam carnes aos ídolos. Mas Paulo disse, o que é o ídolo? Ele não é nada. Então você chega lá e come. Agora, se um irmãozinho chegar para você e dizer assim, olha, essa carne aí foi sacrificada ao ídolo por causa dele, para que ele não fique escandalizado, eu digo, não, então não vou comer não. Mas vai me afetar se eu comer? Não. Mas não é, a minha consciência não me acusa. Por quê? Porque o ídolo não é nada, o ídolo não representa nada. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Mas por causa da consciência do meu irmão, para que ele não fique escandalizado, então eu digo, olha, eu não vou comer, porque esta carne aqui foi sacrificada ao ídolo. Tudo bem, pensando no meu irmão. Ficou claro? O texto não tem que ver com carne limpa ou carne imunda, não é isto. Outro texto que é utilizado é o texto de Atos. Em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, ele tem uma visão. E nesta visão ele vê descer num lençol uma série de animais imundos. E olha o que diz aqui o capítulo 10 e o verso 10. Tendo fome, quis comer, e quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então Pedro está aqui em visão. E viu o céu aberto, e eis que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia toda sorte de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele disse, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. Verso 15, e a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes e o vaso se recolheu no céu. Viu aí, pastor?
Claramente o texto diz que Deus purificou estes alimentos. Calma, gente. Esses animais não foram purificados porque Pedro teve essa visão. Essa visão teve um contexto. E eu vou explicar o contexto para vocês. Mas antes, eu quero dizer uma coisa para você. Alguns andam dizendo por aí que quando Jesus morreu na cruz, ficou liberado agora para comer todo tipo de carne, carne de porco, caranguejo, camarão. Ei, Jesus morreu para libertar você dos seus pecados, não para purificar porco. A morte de Cristo foi para nos libertar do pecado e não para purificar animal. Muito bem, que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Ensino Eterno. Lembrando, não esqueça de fazer exercício físico, beber bastante água e evitar comer certos tipos de carne e até certos tipos de alimento. Lembre-se, descasque mais do que desembalar, tá bom? Um forte abraço para você aí em Cristo Jesus.